Bom, nesse vídeo aqui nós vamos falar de uma das características da DOP-B, que é relacionado a usuário e senha. A DOP-B ela tem um sistema de usuário e de nível de acesso, mas ele não é bem um sistema de usuário e senha. Como ele funciona? Você só pode fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Você pode definir em programa 8 passwords. Você já tem que deixar isso pré-definido na sua rotina. Não tem acesso para o usuário trocar isso daqui. E a partir daí, você dentro de uma função, dentro de um botão, ou dentro de qualquer coisa, de um acesso à tela, seja do que for, você vem e você pode definir qual é o nível de acesso que ele vai ter. No caso aqui é o nível 2. Esse botão está nível 2, vamos colocar nível 4 nesse segundo. É porque o texto aqui está 4. Mas isso não é uma questão, isso não é uma gestão de usuário e senha, porque você não consegue, por exemplo, ter diversos usuários com senhas diferentes e definir quais são as telas que eles vão acessar. Na verdade, definir qual é a tela você até define, né? Você pode, dependendo da maneira como você montar, colocar que a tela tal só tem acesso para o usuário, para a senha de nível tal. Tá, beleza. Mas o que a gente pode fazer? Eu deixei o exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, o que eu fiz? Eu estou usando a DOP-B, mas eu preciso ter, tá, no caso dessa aplicação, uma gestão de usuário e senha, porque esse equipamento ele vai ter diversos usuários para fazer uma determinada operação e depois imprimir. Tem uma impressora no caso, e depois vão ter que imprimir o relatório do que foi feito e tem que sair o nome do usuário. E o usuário também não pode entrar em qualquer tela. Então a gente montou um sisteminha aqui, ó. Aqui eu tenho, o que eu fiz aqui, eu criei alguns níveis de grupo, da mesma maneira que a gente usou lá. E aqui eu cadastrei alguns usuários. No meu aqui eu predeterminei, que eu preciso predeterminar isso em tabela. E aqui eu tenho o nível de acesso de cada usuário. Thiago que tem nível 4, Vanessa tem nível 4, Paulo tem nível 1, Pedro 3, João 1. Mas, por exemplo, poderia ter diversos usuários só com nível 1. E eu precisaria que esse usuário fosse presente. Aqui eu posso cadastrar esse usuário novo. Depois eu vou mostrar. Tá? Vou colocar aqui, vou cadastrar mais um usuário. Usuário número 6. Vou dizer que o nível de acesso dele é 1. O nome dele é, sei lá, Marcos. Vou colocar uma senha para ele. Vou colocar tudo 6 para ficar fácil saber quem é quem. Tá errado, peraí. Então só 4. 6. Tem que confirmar. Ele me habilita a salvar. Atualizei o Marcos com a senha que a gente tinha pré-definido que ninguém soube. Ele é um usuário de nível 1. Se eu quisesse cadastrar grupos aqui, era simples. Eu posso mudar o nome aqui, ó. Ó, aqui no nível 4, posso pegar aqui, por exemplo, escrever 04. Coloquei, não alterou ainda. Eu vim aqui e valido. Alterou. Criei uma tela de logon.
Aqui eu vou selecionar quem é o usuário. Vamos colocar o Marcos, que a gente sabe que a senha dele é tudo 6. Confirmei. Tá lá que o Marcos é um usuário de nível 1, tá aqui, mas mesmo assim ele ainda não consegue acessar esses botões, porque eu defini que esses botões tem que ter nível de acesso o 2 ou 4. Então vamos escolher um outro usuário. Vou colocar aqui o Thiago. Que eu tinha cadastrado uma senha para ele, tudo 5. Tá logado o Thiago, nível de acesso 4. Consigo acessar os botões sem necessidade de pedir senha, porque o sistema está logado em nome do Thiago. Quero sair do Thiago, log off. Agora ele pede senha. O meu sistema ele é misto, então eu posso carregar o usuário, ou eu tenho uma senha mestre também. Posso colocar aqui, ó. Essa senha me dá acesso a qualquer nível, certo? Então, com essa senha, com esse nível de senha, eu posso acessar qualquer tipo de tela ou corrigir qualquer outro erro. Fiz o logon novamente no usuário padrão, que é o usuário 0, que é só os tracinhos, e aí os acessos foram bloqueados novamente. Então, na verdade, eu tenho aqui agora um sistema de gestão de usuário e senha. Posso acessar o login de qualquer lugar, escolher o usuário, vinculei o sistema de acesso da Delta padrão para gerar grupos. Não utilizei todos os grupos, porque para mim não era interessante. Eu queria deixar 2 grupos reservados pelo menos, para que eu tivesse uma senha de acesso mestre. Entendeu? Aí eu consegui montar um sisteminha aqui tranquilamente. Entendeu? Então é só para mostrar que através da DOPB é possível sim, tá? Realizar um sistema de gestão de usuário e senha. Para o vídeo não ficar longo, eu vou terminar esse vídeo aqui. No segundo eu vou explicar mais ou menos como que a gente faz esse tipo de gestão, tá? Existem outras maneiras de fazer isso, tá? Mas a gente fala isso no próximo vídeo. Obrigado.